Vamos lá, galera. Estamos de volta aí, continuando aí com relação às questões das ineligibilidades que a gente parou aí para o intervalo. Falamos até o parágrafo 8º. Dei um intervalo no parágrafo 8º, que o parágrafo 9º eu acho que é uma possível e potencial questão de prova, né? O que fala o parágrafo 9º? O parágrafo 9º traz aí as ineligibilidades, algumas regras de ineligibilidade. A primeira pergunta que eu faço é, as ineligibilidades que nós vimos até agora, previstas na Constituição, é um rol taxativo de ineligibilidades ou exemplificativo de ineligibilidade? O parágrafo 9º responde isso. Olha o que fala o parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade. Então o rol é o quê? Exemplificativo. A Constituição abre espaço no parágrafo 9º para que leis complementares criem outras ineligibilidades não previstas nos parágrafos que lemos. Está claro? Vamos ver se vocês conseguem identificar o que está escrito aí no parágrafo 9º. Fala o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso ou exercício de função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. Que lei complementar é essa que eu estou falando, galera? Ficha limpa, não é isso? Ou seja, a lei da ficha limpa é exatamente uma lei complementar que vem criar ineligibilidades previstas nesse parágrafo, que trata do quê? A vida pregressa do candidato, a moralidade do exercício do mandato, não é isso que a lei da ficha limpa trata? Então, posso ter outras ineligibilidades criadas por lei complementar, tá, galera? Não pode ser lei ordinária, lei complementar, fala o artigo. Uma das ineligibilidades, já existia uma lei complementar tratando de ineligibilidade, que é a lei complementar 60, e a lei complementar 135, que é a lei complementar da ficha limpa, ela veio acrescentar ineligibilidades à lei complementar 60. Então, a ficha limpa, ela estendeu ineligibilidades previstas nas ineligibilidades já da lei complementar 60, tá claro? Bom, o que o Supremo deliberou e que pode ser perguntado na prova da ordem acerca da ficha limpa? A discussão que se teve no Supremo foi o seguinte: as eleições que ocorreram em outubro de 2010, elas foram eleições que já estavam acontecendo sob a luz da lei da ficha limpa. Ocorre que a lei da ficha limpa, ela é de junho de 2010. Então, o que aconteceu na prática? Em junho de 2010 foi publicada a lei da ficha limpa. Em outubro de 2010, o TSE bloqueou a candidatura, suspendeu a candidatura, impugnou a candidatura de uma dezena ou de algumas dezenas de candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador e até mesmo a governador, sob o fundamento de que eles estariam em curso nas hipóteses da ficha limpa, seriam ficha suja e não podiam concorrer. Esses candidatos entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Esse recurso foi inadmitido, óbvio, porque a resolução do TSE era para aplicar a lei. Esses caras entraram com recurso extraordinário no Supremo e o Supremo então teve que decidir se a lei da ficha limpa deveria ou não ser aplicada àquelas eleições presidenciais e de governadores, deputados e senadores. Bom, por que a discussão se fez e por que a discussão foi parar no Supremo? Porque o fundamento é constitucional. Olha o que fala o artigo 16 da Constituição. E a discussão se deu em cima dessa redação do artigo 16. Fala o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, a Constituição cria, na regra do 16, uma vacácio de um ano para leis que alterem processo eleitoral. Ou seja, é uma anualidade aí eleitoral importante. Leis que alteram o processo eleitoral só passam a ser aplicadas após um ano da sua vigência. Se a lei da ficha limpa era de junho de 2010, a discussão se fez no Supremo porque não se sabia, então, se ela se aplicaria ou não em outubro de 2010. E por que a discussão aconteceu? E o Supremo empatou, senhores, em 5-5. E quem desempatou foi o Fux, 6-5, no 45 do segundo tempo. Então, reparem, foi uma decisão apertada do Supremo. A discussão que se fez no Supremo foi, o que fala o artigo 16?
A lei que altera processo eleitoral só pode ser aplicada um ano depois da sua vigência. Bacana. E a pergunta que se fez foi, a lei da ficha limpa altera processo eleitoral? Porque se eu entender que a lei da ficha limpa altera processo eleitoral, se aplica o 16, eu só posso aplicá-lo um ano depois. Mas se eu entender que a lei da ficha limpa não altera processo eleitoral, não há de se falar em anulidade, já que não se aplica o 16. E aí a discussão é, o que é o processo eleitoral? O processo eleitoral é todo o processo eleitoral, desde a matrícula da candidatura até a posse, ou o processo eleitoral são os atos processuais eletivos? Voto, contagem, nomeação e posse. Ou seja, foi essa discussão que o Supremo teve e empatou. 5 ministros entenderam que a lei não alterava o processo eleitoral e 5 ministros entenderam que a lei alterava o processo eleitoral. O Fux empatou a favor de quem entendia que alterava o processo eleitoral. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a lei da ficha limpa altera o processo eleitoral e, consequentemente, aplica-se a regra do 16. Logo, só poderia ser aplicada um ano depois, ou seja, a partir de junho de 2011. Consequentemente, a lei da ficha limpa não se aplicou às eleições de outubro de 2010. Está clara a informação? Vejam que o Supremo Tribunal Federal, senhores, ele não falou que a lei da ficha limpa é inconstitucional, que a lei da ficha limpa é inválida. O que o Supremo debateu naquele momento histórico foi a questão do prazo da aplicabilidade da lei, exclusivamente. Tanto que as eleições para prefeito e vereadores que tivemos aí no ano passado foram as primeiras eleições ficha limpa do Brasil. Ou seja, a primeira eleição ficha limpa que tivemos foi agora, em outubro de 2010. 12, desculpem. Outubro de 2012. Tá claro aí, moçada? Bom, ainda com relação à ficha limpa, uma outra discussão se fez agora para as eleições de prefeito e vereador. Foi ao Supremo uma discussão que era a seguinte, com relação à ficha limpa. Dentre os artigos da ficha limpa, dentre os artigos previstos na lei da ficha limpa, existe um lá que diz o seguinte: o candidato que tiver uma decisão colegiada condenatória, ele é ficha suja. Ou seja, ainda que haja recurso, ainda que não haja trânsito em julgado, se um órgão colegiado, uma turma ou câmara, vejam, não pode ser uma sentença de um juiz singular, mas se um órgão colegiado, turma ou câmara, deliberar sobre a condenação de um candidato, ainda que não haja o trânsito em julgado da decisão, ele é ficha suja e a candidatura dele está impedida. Entenderam qual é a regra? Beleza. Alguns candidatos, fichas sujas, que queriam concorrer a prefeito e vereador, ingressaram com ações do Supremo Tribunal Federal. E qual era o argumento que eles faziam ou levavam ao Supremo acerca desse tema? Falavam, olha, a lei da ficha limpa nesse artigo é inconstitucional porque viola a presunção de inocência. O que fala lá o artigo 5º no que tange a presunção de inocência? Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a regra que proíbe a candidatura antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória viola o artigo 5º e, portanto, é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, decidindo a questão, senhores, entendeu o quê? A pergunta que se fez no Supremo foi: inelegibilidade é pena? Porque, vejam, o que fala o artigo? A lei que alterar processo, o artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se inelegibilidade for pena, tranquilo, aplica-se a regra e o artigo é inconstitucional. Agora, se a inelegibilidade não for pena, não há de se falar em presunção de inocência acerca dessa questão. O Supremo só reafirmou uma jurisprudência muito antiga que ele já tinha. Qual? Inelegibilidade não é pena. Inelegibilidade, senhores, é uma sanção civil, administrativa. Tá claro? Então, inelegibilidade não é pena. Logo, não se aplica a presunção de inocência. Consequentemente, o que o Supremo concluiu? Ainda que não haja trânsito em julgado, sentença condenatória, o candidato condenado de forma colegiada é ficha suja. Tá clara a informação de prova aí, galera? Foram as duas decisões do Supremo Tribunal acerca da ficha limpa. E vejam, em nenhum momento o Supremo discutiu o valor da ficha limpa. A lei da ficha limpa vale integralmente como foi feita até hoje. Ou seja, o Supremo garantiu a eficácia, a vigência e validade da lei da ficha limpa integralmente. Tá claro aí, moçada? Beleza? Ok. Bom, os parágrafos 10 e 11 são parágrafos que tratam de questões processuais. Vou ler só para que a gente tenha eles como lidos. O mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação instruída.
a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, você pode impugnar o mandato eletivo se você provar que aquele candidato que foi eleito agiu de forma manipulou, né, de alguma forma o resultado das eleições através de corrupção, fraude ou, qual é o outro aí? Abuso do poder econômico. Beleza? Bom, é óbvio que uma ação de impugnação de mandato por esses fundamentos é uma ação que mancha de alguma forma a imagem do candidato. O que vocês viram aí nas eleições presidenciais acerca do Tiririca? Acusou-se o Tiririca de ter fraudado um documento onde afirmava ser alfabetizado quando, em tese, não seria. Acusavam o Tiririca de analfabeto. Isso foi noticiado, espalhado pelas redes de comunicação. Foi ajuizada uma ação de impugnação de mandato. O juiz eleitoral aplicou a ele uma prova e verificou que ele é alfabetizado. Então, na verdade, vejam, e garantiu o mandato. Vejam, o estrago já tinha sido feito. A pecha de que ele seria analfabeto já estava divulgado nos 4 cantos, por todos os meios de comunicação. Então vejam, se eu quero de alguma forma denegrir a imagem de alguém, eu posso usar a ação de impugnação de mandato como fundamento para isso. Pensando nisso, olha o que o artigo seguinte falou, parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Veja, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Se ficar provado, então, segredo de justiça para resguardar os interesses do réu. E ainda assim, se ficar provado que ele usou a ação exclusivamente para manchar ou de alguma forma atacar o adversário, ele responde por litigância de má-fé e por litígio temerária. Tá clara a informação aí, galera? Beleza, moçada? Ok. Fechamos então essa parte de direitos políticos. Sobre partido político, moçada, vou falar de 2 questões que eventualmente possam ser perguntadas na prova para vocês. O artigo 17, ele inaugura aí a questão dos partidos políticos. Ainda não caiu na FGV questões sobre partidos políticos. Mas tem 2 pontos que são muito comuns em prova, então vou pontuá-los aí. Não vou gastar muito tempo, vale a pena a gente falar um pouquinho. Fala o artigo 17 o seguinte. É livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Então, quais são os preceitos que regem os partidos políticos? Caráter nacional, proibição de recebimento... Desculpem. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar na forma da lei. Ponto. Primeira informação que eu quero saber de vocês é o seguinte: partido político é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado? O parágrafo 2º fala o seguinte: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, se ele adquire na forma da lei civil, ele é uma pessoa jurídica de direito o quê? Privado. Ou seja, partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tá claro, galera? Entenderam a informação? Questão de prova comum. E uma outra questão aí é a do parágrafo 1º do artigo 17. O parágrafo 1º do artigo 17, senhores, ele foi alterado pela emenda constitucional 52 de 2006. Essa emenda constitucional, senhores, ela tem uma historinha por trás. Ela foi feita em março de 2006. Em outubro de 2006, nós tivemos a eleição que reelegeu o Lula, presidente da República. O que continha esse artigo no parágrafo 17, antes da emenda constitucional 52? O parágrafo 1º do artigo 17 falava o seguinte: a coligação que o partido político fizesse no plano federal, ela deveria obrigatoriamente se repetir no plano municipal e estadual. Ou seja, qual é a coligação aí do governo federal hoje? PT, PMDB. Coligação forte. Significa dizer que, antes da emenda constitucional, em todos os estados, agora tivemos eleições nos municípios também, as coligações deveriam ser PT, PMDB. Eu não poderia ter outra coligação. Por um motivo lógico, razoável, se há compatibilidades ideológicas no plano federal, essas compatibilidades ideológicas devem se repetir no plano estadual e municipal. Meio óbvio isso, né? Pois bem. Só que isso atrapalhava os interesses do PMDB, que
É um partido muito grande, né, senhores? Vejam, ser um partido grande não significa ser um grande partido. E aí ele tem muitos interesses difusos, principalmente nos municípios. E ele não queria se coligar com o PT no plano federal, porque isso atrapalharia as eleições municipais para as prefeituras dos municípios. Para tentar resolver isso, foi feita a emenda constitucional 52, que mudou a redação do parágrafo 1º. Olha como é que está a redação agora do parágrafo 1º do artigo 17. Diz o seguinte: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. E olha aí, ó. E para adotar o critério de escolhas e o regime de suas coligações eleitorais. É assegurada autonomia para isso, vírgula. Para não deixar dúvida. Sem obrigatoriedade da vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos, tal, garantir a fidelidade. Ou seja, com a nova redação do artigo 17, parágrafo 1º, o que se instituiu? A prostituição partidária. Veja, a coligação que se faz no plano federal pode ser bem diferente das coligações que se fizeram agora e foram nos planos municipais. Então, PT e PSDB estão disputando prefeitura juntos aí, galera, em alguns municípios. PT, PMDB, PSDB são inimigos políticos no plano federal, mas no plano municipal, às vezes os interesses, né, de poder confluem e eles são amigos íntimos, frequentam os mesmos lugares. Vejam, então, hoje há o fim, e como é que a doutrina chamou disso, e o Supremo? Houve o fim da chamada verticalização das coligações. Então, antes, eu coligava no plano federal, se repetia no plano estadual e se repetia no plano municipal. O que é isso? Há, então, uma verticalização de coligações. Com a regra nova do artigo 17, parágrafo 1º, houve o fim dessa verticalização. Hoje não há mais verticalização. As candidaturas, as coligações partidárias se dão na forma e dos interesses dos partidos nos âmbitos federativos específicos. Beleza, senhores? Tá claro? Pois bem. Uma curiosidade a falar desse artigo, já que a gente está tratando dele, é que, vejam, os interesses políticos de poder muitas vezes se sobrepõem aos interesses políticos. Essa regra é uma regra que foi introduzida no artigo 17, no artigo 17, em março de 2006. Pela regra do artigo 16, que lemos agora há pouco, as leis que alteram o processo eleitoral só podem ser aplicadas quando? Um ano depois. E essa, não há dúvida, altera veementemente o processo eleitoral porque atinge diretamente a coligação que vai arrebanhar votos para garantir os cargos públicos, está claro? Então, não haveria dúvida, já que a emenda constitucional 52 é de março de 2006, que só poderia se aplicar a emenda constitucional 52 em março de 2007. Mas havia uma eleição em outubro para acontecer. E eleição presidencial. Pois bem, para tentar burlar isso, abram aí, quem tiver, a redação do artigo 52, senhores. Da emenda, perdão, 52. No final das constituições, normalmente vem lá os textos das emendas. Essa emenda, vale a pena quem tem abrir para ler, porque só acredita lendo, assim. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Então abram lá, porque é incrível. Incrível no sentido de não conseguir crer, né? Olha o que fala lá o 52, a emenda constitucional 52. É fantástica, senhores. É um negócio que merece nota, por isso que eu estou falando. Chegaram aí? Olha o que fala o caput da emenda, lá em cima. Emenda constitucional número 52, de março de 2006. Aí vem o artigo 2º da emenda. O artigo 2º da emenda traz a seguinte redação. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação, março de 2006, aplicando-se às eleições que ocorrerão em 2002. Estou falando que tem que ler para crer, senão não crê. Erro material não, doutor. Quiséramos nós fosse um erro material. Isso é um erro, né? Tem uma palavra feia, eu não vou falar. Veja, não é um erro, né? Isso tem outro nome. Qual foi a malandragem das criaturas? Olha, se a emenda constitucional 52 se aplicou às eleições que ocorrerão em 2002, em 2006 tem muito mais de um ano, ó. Então eu posso aplicar as eleições que ocorrem em 2006. Tem noção do que os caras fizeram? Senhores, se fôssemos um país sério,
ocuparíamos as ruas e quebraríamos tudo, não é não? É para fritar esses caras em óleo quente. Fizeram isso para tentar burlar o 16, pô. Entenderam? Ficou conhecido como a emenda de volta para o futuro. Senhores, na verdade, a OAB ajuizou Madin, na época, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a declaração do artigo 2º, da inconstitucionalidade do artigo 2º, da emenda. E o Supremo, graças a Deus, dessa vez, julgou. Porque o Supremo também gosta de dar, né? Assim, de vez em quando ele faz os malabarismos, né, senhores? Graças a Deus, dessa vez, ele falou que o artigo era inconstitucional, né, moçada? Não tinha muito, né, como também não ser. E aí falou, não, nada disso. Essa emenda constitucional altera a regra do artigo 17 e em 2006 não pode ter coligação eleitoral livre. Tem a verticalização. Só nas próximas eleições é que pode ser livre. E aí, de fato, as eleições da Dilma, o PT e o PMDB se coligaram. Esse namoro é antigo, né? Então, por conta da regra do 17, parágrafo 1º, pôde-se ter a coligação do PT e do PMDB aí para a presidência da República. Tá claro aí, moçada? Beleza? Ok, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de nacionalidade. É um outro tema, também é um tema bacana, cheio de novidades, cheio de informação legal. Nacionalidade é um tema que sempre mexe aí com o interesse de muitos, né? Professor, outro dia um cara falou, professor, se o cara é alemão, casado com uma africana, está dentro de um avião sobrevoando o Mar da Grécia, qual é a nacionalidade dele? Sei lá, meu irmão. Vamos lá. Abram aí, senhores, artigo 12 da Constituição. O artigo 12 da Constituição, ele trata da nacionalidade. Antes da gente começar a ler o artigo, deixa eu sistematizar aqui uma questão estrutural rapidinho aqui também, ó. Só para a gente informar alguns conceitos que eu vou precisar. Conceitos simples, só para a gente matar aí algumas questões de prova. É o seguinte, ó. Bom. Vamos falar aqui da nacionalidade. A nacionalidade, galera, ela se divide em dois grupos. A nacionalidade, ela pode ser adquirida de forma originária ou primária ou de forma derivada ou secundária. Então eu posso ter a nacionalidade originária ou derivada. A nacionalidade originária, em regra, é aquela que gera os natos. A nacionalidade derivada é aquela que gera os naturalizados. Então, natos e naturalizados. Pois bem, a nacionalidade originária, como o nome diz, é aquela que vai ser lhe outorgada em função da sua origem. Quando é que você se origina, senhores? Sua origem foi quando? Com nascimento, com vida, não é isso? Então você se originou lá. Pois bem, se na data do seu nascimento você conseguir reunir condições que a lei daquele país que você vive ou de outros países lhe permita te dar a nacionalidade, você vai ter a nacionalidade daquele país. Ou seja, se você reuniu as condições necessárias na data do nascimento, o país, sem você fazer força alguma, fala: você é nacional do meu país. Essa nacionalidade é chamada nacionalidade originária. É aquela que a lei lhe outorga. A nacionalidade derivada, senhores, ou secundária, ou requerida, é aquela que você vai bater lá no país, você não tem direito a ela. Você vai bater lá no país e vai falar o seguinte: meu amigo, eu queria muito ser nacional do seu país. Então fui lá para a Espanha, gostei da paella, da torada e de dançar castanhola como espanhola. Pois bem, a questão é: quero então me naturalizar espanhol. Não tenho pai espanhol, mãe espanhola, avô espanhol, nada disso. Tenho nada disso. Sou brazuca de pai e mãe. Chego lá e quero me naturalizar espanhol. Bati lá na Espanha, na repartição administrativa competente, eles me dão lá uma lista de documentos, eu preencho esses documentos, dou a entrada, e o Estado espanhol, verificando que eu tenho condições de se me tornar um espanhol, me outorga a nacionalidade espanhola. Essa nacionalidade, senhores, é uma nacionalidade derivada, é uma nacionalidade secundária. Eu não tinha direito a ela originalmente, mas o Estado me outorgou a pedido. Está clara a informação?
Então, uma coisa é a nacionalidade originária, a outra coisa é a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, repito, é aquela que a lei lhe atribui por condições que você reúne na hora do nascimento, concordo? Que critérios o Brasil adota para outorgar essa nacionalidade originária? Então, nós temos aqui os critérios famosos do ius solis e ius sanguinis. Então, o Brasil adota os critérios ius solis e ius sanguinis para outorgar a nacionalidade a alguém. Pois bem, o critério ius solis significa dizer direito da terra, né, do solo, do país. Seu país mãe, falam os doutrinadores. E os sanguíneos é aquela nacionalidade que você herda por consanguinidade genética, ou seja, você herda por ser filho de um nacional. Só para vocês terem uma noção, onde é que surgiu essa diferença? No período das grandes navegações. O que se via na Europa, países velhos? Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália. O que esses países viam no período das grandes navegações? Portugueses e espanhóis embarcando em navios, franceses, italianos, indo colonizar o mundo e nunca mais voltando. Então eles viam a galera indo embora, pô. Qual era a preocupação desses países? Vai acabar, tá todo mundo indo embora, pô. A minha preocupação é que a minha nacionalidade acabe, tá todo mundo indo embora daqui. E aí esses países adotaram a ideia de ius sanguíneos. Não importa onde um espanhol esteja no mundo, filho de espanhol, espanhol é. Não importa onde um português esteja no mundo, filho de português, português é. Tá clara a ideia? Já países novos, as Américas, né? América do Norte, do Sul, Central, a África e a Oceania, foram países colonizados, que receberam esses caras. Se o Brasil adotasse o ius sanguinis de forma pura, quem seria brasileiro nato hoje? Os índios, exclusivamente. Está clara a ideia? Então, países novos, para construir uma identidade nacional, adotaram o ius solis. Olha, não importa de onde você veio, meu amigo. Se seu filho nascer aqui, ele é nacional. Qual é o objetivo desse critério? Construir uma identidade nacional com aqueles que nascem naquele território. Entenderam a ideia do ius solis e dos sanguíneos? Consequentemente, o Brasil, que é um país colonizado, ele adotou originalmente o ius solis ou o ius sanguinis? O ius solis. E nós fomos predominantemente ius solis durante século. Tá claro? Pois bem. Só que de um tempo para cá a coisa tem mudado e o Brasil, então, de algumas décadas para cá, vem tentando ajustar, equalizar os nossos critérios de nacionalização. Nós hoje adotamos tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. Mas nós não temos a figura do ius sanguinis puro. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: nós somos originalmente ius solis e assim continuamos a ser. O nosso critério ius sanguinis, ele é sempre associado a um outro critério, a uma outra condição. Nós não temos, como na Europa, o critério puro ius sanguinis. Não importa a condição, nem o local, nem o tipo, ou o que seja que aquele italiano ostente. Não importa. Filho de italiano, italiano é. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer condição, em qualquer situação. O Brasil não tem esse critério. Os critérios brasileiros de aquisição por ius sanguinis, eles são critérios sempre associados a uma outra condição. Vamos ver o que eu estou falando. O artigo 12, então, ele traz a aquisição de nacionalidade para brasileiros natos. Então, fala aí. São brasileiros natos. Inciso 1. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Os nascidos aqui. De pais estrangeiros, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Que critério é esse? Ius solis ou ius sanguinis, senhores? Ius solis. Os nascidos no Brasil, de pai brasileiro, mãe brasileira, pai estrangeiro, mãe estrangeira. A única hipótese de uma criatura nascer no Brasil e não ser brasileira, qual é? Os pais, no plural, estarem a serviço do país. Veja, pai e mãe estarem a serviço do seu país. Se pai ou mãe apenas estão a serviço do país, o guri é o quê? Nato. Tá clara a informação? Então vamos lá.
O cônsul francês no Rio de Janeiro engravida sua esposa e o guri nasce lá no Hospital das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O moleque é o quê? Estrangeiro. Por quê? Pai e mãe estão a serviço do país, da França. Tá claro? Os dois estão com visto diplomático, ambos estão aqui a serviço dos interesses da França, pai e mãe. O cônsul francês, numa relação extraconjugal furtiva, engravida uma funcionária brasileira do consulado. A mulher tem o filho nas mesmas condições, Hospital das Laranjeiras. O moleque, sei lá o quê? Brasileiro nato. Porque nesse caso, só o francês está a serviço. O cônsul francês engravida uma australiana que está a passeio no Rio. O guri será o quê? Brasileiro nato, porque a australiana não está a serviço do país dele. O cônsul francês engravida uma funcionária da diplomacia belga. E o guri nasce no Hospital das Laranjeiras. O moleque é o quê? Estrangeiro. Ambos estão a serviço do país deles. Tá clara a informação? A única hipótese... O cônsul francês é pegador, viram, né? Reparem, a única hipótese... tá pior do que o Gray. A única hipótese, senhores, dele não ser brasileiro nato é se pai e mãe estiverem a serviço do país. Beleza? E os Soares. Letra B. Será brasileiro nato. Veja como é diferente a redação. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Senhores, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que critério é esse? Os sanguíneos. E os sanguíneos. Mas veja lá. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não é os sanguíneos puros. A criatura nasceu no estrangeiro, mas para ser brasileiro nato, ele tem que ser filho de pai ou mãe brasileira a serviço. Entenderam a informação? Pai ou mãe. Vamos lá. O cônsul brasileiro na França. Cônsul brasileiro na França. Se apaixona pela consoleza francesa. Consoleza francesa na França, não. Consoleza belga. Tem um filho que nasce no Hospital de Paris. A consoleza belga está a serviço da Bélgica na França. O cônsul brasileiro está a serviço do Brasil na França. O moleque nasce no Hospital de Paris. Ele é o quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque o pai está a serviço da República. Entenderam a informação? Então, se pai ou mãe estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, ainda que ele tenha nascido no estrangeiro, ele será brasileiro nato. Beleza? Critérios sanguíneos, cumulado com critério funcional. Não basta ser filho de brasileiro, tem que ser filho de brasileiro a serviço. Beleza? E isso gerava, senhores, uma condição muito ruim no exterior. Por quê? Porque, vejam, o pai brasileiro está no exterior, com uma mãe brasileira. Vamos lá, vamos trabalhar uma hipótese bem brazucona. Os caras estão lá, são imigrantes, estão na Itália. Casal famoso. Ronaldinho Fenômeno, gorducho, agora magrinho, e a Milene. A Milene jogava no Milan, o Ronaldinho jogava no Barça, os dois, no Milan também, e os dois, então, tiveram um filho na Itália. O Ronald. McDonald. Senhores, é igualzinho, né, o Ronald McDonald, aqueles cabelinhos. Repare, senhores, tiveram um filho na Itália. A questão é, o Ronald, a Itália adota exclusivamente o critério ius sanguinis. Lá não se tem critérios solis. Não importa se você nasceu na Itália ou nasceu fora da Itália, só é italiano, filho de italiano. Pois bem, Ronaldinho e Milene tiveram um filho na Itália. São italianos? Não. O filho é italiano, consequentemente? Não. São brasileiros, já que pai e mãe não estão a serviço? O guri é brasileiro? Não, pai e mãe não estão a serviço do Brasil. Então ele é o quê? Apátrida. Essa condição de apátrida, senhores, era uma condição que assolava algumas centenas de milhares de brasileiros no exterior.
justamente por essa condição. Nós não tínhamos um critério sanguíneos puro, ou quase puro. Não tínhamos critério. O nosso e o sanguíneos era acumulado com critério funcional. Tem que nascer no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, a serviço. E tínhamos lá uma horda de brasileiros no exterior, apátridas, filhos de brasileiros no exterior apátridas. Para tentar resolver isso, veio a emenda constitucional e alterou a regra da linha C. Olha o que fala aí o artigo 112, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos, a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Qual é a repartição brasileira competente no exterior? Consulado ou embaixada. Então, reparem, não é ius sanguíneos puro, vejam. A criatura, para ser brasileira nata, nascida no exterior, ele tem que nascer de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas qual é a condição? Tem que levar registro. Se não levar registro, não é brasileiro nato. Entenderam a informação? Vejam, isso tentou resolver e melhorou muito, principalmente na Europa, porque as distâncias são curtas. Então, na Europa, você pega um trem, 1h30, você tem uma capital lá que tem a repartição brasileira. Mas isso não resolveu o problema de países de território continental. Estados Unidos, Canadá, Rússia. Não resolveu o problema de países que não têm relação diplomática com o Brasil. Que não são todos que têm uma embaixada ou um consulado brasileiro. Os países da África, por exemplo. Nem todos têm uma embaixada ou um consulado brasileiro. Os países da Arábia Saudita, lá do Oriente Médio, idem. Então vejam, eu continuo com o problema. Se eu nasci de pai brasileiro ou mãe brasileira e eu não tenho como levar alguém ao registro, ele não é brasileiro nato. Então vejam, países continentais, no caso que eu trabalhei, o cara nasceu em Vancouver, no Canadá. Pai brasileiro e mãe brasileira. Estavam a serviço da Shell. Eram brasileiros, estavam a serviço da Shell. Não estão a serviço do Brasil. Estão a serviço de uma empresa privada. A serviço da República, tá, galera? O serviço é oficial. Então não estavam a serviço do Brasil. Os caras nasceram o guri nasceu em Vancouver. Onde é que tem embaixada brasileira? Toronto. Quanto tempo? 2h30 de avião. Senhores, é como se seu filho nascesse em Belo Horizonte e você fosse levar registro em Recife. Você vai pegar seu filho e levar registro em Recife? Até vai, se tiver tempo e dinheiro para isso. Mas a vida corrida, trabalho, sei lá, meu irmão, vai ficar aqui mesmo. Então, em países continental, essa questão de levar a registro dificultou. Então, o John é o quê? O Canadá adota ius solis. O John é canadense, gringo. Pai brasileiro, mãe brasileira e o John, gringo. Beleza. Com 3 anos de idade, os pais voltam ao Brasil. São repatriados pela Shell. Pai brasileiro, mãe brasileira e Johnzinho entra como quê? Gringuinho. Documento canadense, passaporte canadense, carimbo de estrangeiro ingressando no Brasil. Tá clara a informação? Para resolver essa situação, o que a Constituição falou no resto da linha C? Olha lá, vamos ler de novo 12, inciso C. 12.1c. Vou ler toda a linha. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir na República Federativa do Brasil, que é o caso do John, e optem a qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, Johnzinho, de 3 anos, veio para o Brasil, veio residir. Então, ele pode optar pela nacionalidade brasileira, e se assim fizer, ele será brasileiro nato. Mas ele só pode fazer essa opção quando? Depois da maioridade. Aí vem a questão de prova e pergunta o seguinte. Tá bom, professor. E o que acontece com o John dos 3 aos 18? Durante esses 15 anos, a legislação e o direito brasileiro tratará John como gringo ou como brasileiro? O Supremo Tribunal Federal entendeu que a condição dele ser brasileiro nato é vir residir no Brasil. E essa condição ele já tem. Então, para fins, embora, vejam, a opção, ela só pode ocorrer aos 18, para fins legais, até os 18 anos, o direito brasileiro dará tratamento a John de brasileiro nato. Está clara a informação? Aos 18 anos, vejam, ou ele confirma, vejam, é uma confirmação, ou ele confirma essa condição,
ou ele não confirma a condição, já que a condição que é residir no Brasil e ser filho de pais brasileiros, ele já possui. Entenderam a informação? Então, ainda que ele venha residir no Brasil menor de 18 anos, e ele só possa optar aos 18, porque isso é uma questão personalíssima, senhores. Meu pai não pode optar pela minha nacionalidade, vejam. Até os 18 anos, para fins legais, ele será tratado como se brasileiro nato fosse. Então, aos 16 anos ele vai poder tirar título de eleitor? Vai. Se fosse estrangeiro, poderia? Não. Mas como ele tem a condição, ele vai poder tirar título de eleitor. Aos 18 anos terá que servir as Forças Armadas? Sim, terá. Entenderam como é que funciona? Está clara a informação aí? Chegou aos 18 anos, João não quis confirmar a condição. Para fins legais, a partir daí ele será tratado como o quê? Estrangeiro. E aí vai ter que conseguir um visto de permanência, aí vai ter que cuidar da vida dele para que ele consiga continuar morando aqui sem ser um estrangeiro irregular. Vai ter que criar algumas condições para que ele consiga se manter no Brasil como estrangeiro licitamente. Está clara a informação aí, galera? Entenderam as questões? Possível, então, vamos lá. As hipóteses de você ter brasileiros natos. Vejam, quais são as hipóteses de os sanguíneos brasileiros? Ou o cara nascer no exterior de pai brasileiro ou mãe brasileira, a serviço, ou nascer no exterior de pai ou mãe brasileira e ser levado a registro, ou nascer no exterior de pai ou mãe brasileira e vir morar no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. E optar, vejam, a qualquer tempo. Pode uma criatura que morou 70 anos na Alemanha vir morar no Brasil e aos 70 anos, sem falar uma palavra em português, optar pela nacionalidade brasileira e ser brasileiro nato? Pode. Se ele for filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, sim. Está clara a informação? Trabalhei num caso desse também. Um alemão de Frankfurt ficou viúvo, tinha um filho, morava na Bélgica, trabalhava na Bélgica, ele ficou sozinho. O que ele fez? Vou visitar o mundo. Primeiro país que ele quis conhecer, Brasil. Primeira cidade que ele quis conhecer, Rio de Janeiro. Primeiro fim de semana foi para Búzios. Roteiro quase que natural de qualquer turista estrangeiro. Pois bem, mais natural ainda foi ele conhecer uma buziana 30 anos mais nova e se apaixonar. Mais natural ainda foi ele comprar uma pousada e falar que nunca mais vai voltar para a Alemanha. Só que vejam, senhores, ele era um estrangeiro com visto de turista. Tudo errado, ele estava todo errado, senhores. Ele entrou com dinheiro na mala, sem declarar, comprou pousada no nome da namorada, era estrangeiro com visto de turista vencido. Tudo errado. Apareceu lá no escritório e falou, doutor, me ajuda. Porra, meu irmão, é bom, né? Cara com muito problema e muito dinheiro, é tudo que o advogado quer. É. O melhor cliente é esse, né, senhores? Muito problema e muito dinheiro. Outro dia eu peguei um cliente complicadíssimo. Tudo que você fala, ele faz ao contrário. É um empresário riquíssimo, louco, perdulário, maluco. Envolve-se em uma série de problemas. E sabe como é que esse cliente veio parar para mim? Porque o advogado dele, que já era um velhinho, ficava irritado, porque ele falava, o senhor não pode fazer isso. Ele ia e fazia. E dava zebra, óbvio, né? E o velhinho reclamava, o senhor não pode fazer, o senhor tá... Pelo contrário, né? O que eu quero? Que faça, né? Eu faço para... Faça assim, ele faz diferente, dá mais problema ainda, né? Então, quanto mais problema e mais dinheiro, melhor para o advogado, né, senhores? Nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas, mas a gente tenta. E cobra por isso. Bom, na verdade, a questão é, o John, o Fritz, veio morar no Brasil, estava em Búzios, veja a situação do Fritz. Namorando uma brasileira, uma buziana, né, que tinham lá 40 e poucos anos, comprou uma pousada de algumas centenas de R$1.000 no nome dela, com o dinheiro que ele trouxe na mala. Meu amigo, fala sério. Tá todo errado, né? Quando ele mostrou isso, eu falei, meu amigo, você vai tomar uma pernada dessa namorada, hein? Essa namorada, se te dá um abraço, fechar a porta da pousada, tá na rua. Não, mas ela me ama. Tá. Bom, a questão é o Christian, como é que é o nome do cara? Gray, é o Gray. Pois bem, é o Gray, mais velho. Pois bem, a questão é, estamos lá tentando resolver o problema da Receita Federal, uma confusão danada, meu. Entrou com dinheiro frio, velho. A mulher que morava lá, a ribeirinha lá da praia lá, apareceu com não sei quantos 100 mil, né, centenas de mil, foi 900 mil na época, pousada. De onde ela tirou 900 mil? Roubou um banco, pô. Né, não declarava porque era isenta, comprou a pousada de 900 mil e tal. Então, tinha que fazer uma ginástica lá tributária, tal. Teve que organizar lá a vida. E numa das dezenas de reuniões que tivemos lá com o Fritz, gente boa, papo bacana, desci lá no centro do Rio, tem uma choperia alemã famosa, com
os alemães que fazem a cerveja lá. Falei, pô, seu filho, você quer tomar uma cerveja alemã? Ele, eu sou mestre cervejeiro, então eu vou levar aqui para ver se o senhor provar tal. E ficamos lá tomando a cerveja, batendo papo. E eu, curiosamente, depois de alguns chopps, seu Fritz, me desculpa, mas por que o senhor quis vir logo para o Brasil, né? Tanto lugar do mundo, o senhor conheceu, o senhor veio parar aqui. Seu Fritz tem 80 anos, 79 já fez 80. Tanto lugar do mundo, o senhor veio parar aqui? Ele, sim, porque meu pai era brasileiro. Que isso, seu Fritz? Como é que depois de quase 1 mês e meio a gente trabalhando, o senhor esconde uma informação preciosa dessa? E a gente conversava em inglês, né? E eu achando que eu não tinha entendido a frase. Eu falei, meu amigo, seu pai é brasileiro? Pai, o seu pai? Ele é, meu pai é brasileiro. Como é que o senhor não me disse isso antes? Ah, pensei que não tivesse nenhuma importância. O pai dele, senhores, era militar. Houve uma expedição da ONU na época da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, na Europa. O pai dele foi pela ONU, se apaixonou pela mãe dele, voltou, deu baixa e voltou para a Alemanha para morar lá com a mãe. E tiveram o Fritz. Só que isso tem 80 anos, né, senhor? Certidão de nascimento, seu Fritz, seu pai, o senhor tem aí? Não tem documento nenhum. Aí fizemos as buscas nos cartórios do Rio, ele era carioca. Fizemos as buscas do cartório do Rio, achamos a certidão de óbito, de nascimento, consequentemente, do pai do Fritz. Pergaminho do Mar Morto, né, meu irmão? Do século passado a parada, praticamente. Pois bem, e o cara era brasileiro, meu amigo, de verdade. Tinha Silva no nome, inclusive. Veja, era um Silva, brazucão mesmo. E é interessante porque o nome do alemão era Friedrich Schmid. Cadê o Silva, né, meu irmão? Porque se o cara chegar lá, eu sou alemão, Friedrich Silva, né, eu ia desconfiar. Mas Friedrich Schmid, aí eu descobri que a sociedade alemã ela é matriarcal. Não é o nome do pai que entra no nome, é o nome da mãe. E europeu costuma só dar 2 nomes, ou seja, Salvatore e Cacciola. Não tem esse nome, essa coisa de nome real é só no Brasil, né? José da Silva, monarco azul, vermelho, amarelo, preto, da família Silva. Isso aqui é coisa de quem teve rei, né, velho? Pois bem, né? Quer botar todos os nomes nobiliárquicos da família para não perder contato com a história, né? Isso é coisa de país monárquico. Pois bem, em geral na Europa são 2 nomes só. E aí suprimiram o Silva, que deveria ser o nome do meio, seria Fritz Silva Schmid, virou Fritz Schmid, que era o nome da mãe, e aí o Silva se perdeu. Fato é que aos 80 anos, meu amigo, seu Fritz, sem falar uma palavra em português, é o quê? Oh, brasileiro nato. Facilitou, né? Seu Fritz tem carteira de identidade do Detran, meu amigo. Não é qualquer um, não. Carteira de identidade do Secretaria de Segurança, carimbadão lá, conta no Banco do Brasil. Olha só, mais brasileiro que isso não tem. Veja, não fala uma palavra em português, mas tá lá, pousada regularizada. Não vai voltar mais. Falou, Paulo, isso aqui é o paraíso. Claro que é, né, meu irmão? O cara com 80 anos, casado com uma mulher de 40, morando em Búzios, porra, morreu, tô no céu. Vai voltar para lá como? Nunca mais. Bom, conclusão da história. Pode a qualquer tempo ser reconhecida a nacionalidade nata? A qualquer tempo. Basta ter a condição. Tá clara a informação de prova aí, moçada? Beleza? Ou não? O colega está perguntando aqui o seguinte: o canadense fica com dupla nacionalidade? Vamos chegar na dupla nacionalidade. Já te respondo, segura aí. Inciso 2. São brasileiros naturalizados. Fala aí o inciso 2. Os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupta e idoneidade moral. Então, o cara que morar aqui com idoneidade moral e residência pode requerer a nacionalidade brasileira. E aí ele será um brasileiro o quê? Naturalizado. Beleza, galera? Brasileiro naturalizado. A única diferença é para os oriundos de países de língua portuguesa. Vejam, se o país de origem fala português, ele basta ficar aqui 1 ano que se naturaliza brasileiro. Então, um português de Portugal que mora aqui 1 ano pode se naturalizar brasileiro. Um angolano que mora aqui 1 ano, de forma lícita, regular, com visto, pode pedir para se naturalizar brasileiro. Um cara de Macau, do lado da China lá, na Ásia, que mora aqui há 1 ano e tem idoneidade de forma lícita, se naturaliza brasileiro. Vocês já viram um macauense falando português?
Meu amigo, só macauense entende. Porque é um português chinês, saca? Então pensa um português com entonação chinesa. É um negócio muito difícil de ouvir, muito difícil. Enfim, mas basta que o país de origem, esteja lá, língua oficial, português, que o guri pode se naturalizar com 1 ano de permanência aqui. A naturalização do alínea A, atenção para a prova, ela é classificada pela doutrina como naturalização ordinária, ou seja, é a naturalização normal, comum. Essa naturalização, atenção moçada, ela não gera direito adquirido, a naturalização. Ou seja, você não tem direito líquido e certo a se naturalizar. Vejam o que eu vou falar. Ainda que o seu cliente reúna todas as condições legais e constitucionais para se naturalizar, o Brasil pode não naturalizá-lo. É ato discricionário do país. Tem a ver com a soberania nacional. Eu naturalizo se eu quiser. Está clara a informação? Então não cabe mandar de segurança, ainda que o estrangeiro junte todos os requisitos legais para a naturalização, já que não há direito líquido e certo à naturalização. Entenderam a informação, galera? Já isso não acontece, fala a doutrina. Na prática eu nunca vi, mas enfim. A doutrina afirma que a linha B, a naturalização gera direito subjetivo. Então o que fala a linha B? São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, vejam, para que ele seja brasileiro naturalizado, ele tem que morar aqui 15 anos ininterruptos, com idoneidade moral e requerer. Nessa hipótese, fala a doutrina, ele tem direito à naturalização. Subjetiva à naturalização, ou seja, na hipótese da naturalização extraordinária, que é como a doutrina classifica a linha B, ele deverá ser naturalizado obrigatoriamente. Mas esses 15 anos ininterruptos, senhores, e todos os prazos que falaremos aqui com relação aos artigos que seguem, são sempre períodos lícitos de permanência. Nenhum período ilícito é contado. O cara mora aqui 25 anos, está irregular, meu amigo, não conta para fins legais, tá claro? Beleza? Ok. Seja o cara brasileiro nato, seja o cara brasileiro naturalizado, eu não posso distingui-los. Ou seja, não pode haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Qualquer lei, frise aí, galera, qualquer lei que distingua, diferencie brasileiros natos e naturalizados será uma lei inconstitucional. É o que trata o parágrafo 2º. Olha o que fala o parágrafo 2º aí. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, na verdade, somente as hipóteses constitucionais de diferenciação são autorizadas. A lei criando uma hipótese que não esteja prevista na Constituição, essa lei será o quê, galera? Inconstitucional. Para fins legais, nos referimos a brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. Beleza? Pois bem, quais são as hipóteses constitucionais que a Constituição diferencia brasileiro nato e naturalizado? Anotem aí, façam remissão no parágrafo 2º aí do artigo, as hipóteses constitucionais que diferenciam brasileiros natos e naturalizados. Vai lá, 5º, inciso 51, artigo 5º, inciso 51, artigo 12, parágrafo 3º, 5º, 51, 12, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, 12, parágrafo 4º, inciso 1, artigo 89, inciso 7, 89, 7, e artigo 222. 222, 222. Atenção, senhores. Nessas hipóteses, a Constituição diferencia. Vamos ver quais hipóteses? Abram lá na ordem, 5º 51. São as hipóteses onde a própria Constituição distingue o brasileiro nato de naturalizado, tá claro? Tirando, repito, essas hipóteses, qualquer distinção legal será inconstitucional. Fala lá o artigo 551. Chegaram lá no 551? Não será concedida a extradição de brasileiro nato, né?
O brasileiro não será extraditado, fala aí, né? Salvo o naturalizado. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado, só brasileiro naturalizado. Distinção. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em que hipóteses, fala o inciso? Somente por crimes cometidos antes da naturalização. Crimes praticados depois da naturalização também proíbem a extradição do brasileiro. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma. E brasileiro naturalizado. Desculpe. E brasileiro naturalizado só pode ser extraditado por crimes ocorridos antes da naturalização. Ou ainda, tráfico ilícito de entorpecentes. Atenção para o detalhe na prova. Tráfico ilícito de entorpecentes, moçada, não importa em que momento foi o crime, antes ou depois da naturalização. Ele poderá ser extraditado a qualquer tempo. Tá claro? Então, de novo, nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma. Naturalizados não podem ser extraditados, salvo se praticou crimes antes da naturalização ou se envolveu em tráfico ilícito de entorpecentes. E aí não importa se foi antes ou depois da naturalização. Segunda distinção entre brasileiro nato e naturalizado, 12, parágrafo 3º. O artigo 12, parágrafo 3º, senhores, ele arrola aí quais são os cargos privativos de brasileiros natos, ou seja, as hipóteses onde só brasileiro nato pode ocupar. Fala lá o artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de... E aí vem aí, dizendo, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Algumas pegadinhas de prova clássicas. Presidente e vice, vocês me disseram aí, né, que nacionalidade nata, vocês estão sabendo. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Galera, vejam, um deputado ou um senador, um brasileiro naturalizado, pode se candidatar e se eleger a deputado ou senador? Pode. O que ele não pode é o quê? Concorrer à presidência da casa. Tá claro, galera? Então vejam, cuidado. Não é deputado e senador que só pode ser brasileiro nato, e sim presidente do Senado e presidente da Câmara. Beleza? Outra pegadinha. Bom, ministro do Supremo, todos os ministros têm que ser brasileiros natos. Carreira diplomática tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. Um outro detalhe de prova aí muito importante é o último inciso. Ministro da Defesa. Galera, a única e exclusiva pasta, ministério da Presidência da República que precisa ser ocupado por brasileiro nato é essa, Ministério da Defesa. Veja, nenhum outro ministério precisa ser ocupado por brasileiro nato. Ministério da Justiça, naturalizado. Veja, ministro da Casa Civil, que é uma das mais importantes pastas, nato naturalizado. Ministro da Economia, o Manteiga é naturalizado, né? Manteiga, se fala Manteiga porque ele é estrangeiro, porque senão aqui seria Manteiga, né, velho? Ele que força Manteiga, não é, meu nome é Manteiga, mas não tem acento. Se não tem acento, é Manteiga. Pois bem, só é estrangeiro porque ele fala que é estrangeiro, então você fala Manteiga e todo mundo fala que o cara chama-se Manteiga. Pois bem, a questão é, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, exceto o ministro da Defesa, beleza? Distinções, então, entre brasileiro nato ou naturalizados. Outra hipótese aí é do 4º parágrafo 1º, do mesmo artigo 12. Olha o que fala lá. Fala o parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Vejam, só quem tem declarada naturalização por sentença transitada em julgado, a perda da naturalização, é brasileiro naturalizado. Nato não perde a nacionalidade por sentença transitada em julgado. Tá claro, galera? Então, só quem perde a nacionalidade brasileira por sentença é o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato não perde nenhuma hipótese a nacionalidade brasileira por sentença. Beleza, moçada? Outra regra, 89.7. Olha o que fala lá o artigo 89, inciso 7. Diz lá, sobre sobre as vagas que compõem o Conselho da República. Fala lá o 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam, dentre outros, inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos. Então, para ocupar o Conselho da República tem que ser brasileiro nato. E, por fim, o artigo 222, que distingue aí brasileiro nato e naturalizado no que tange a aquisição e propriedade, né, de empresas de televisão e rádio. Olha o que fala aí
o artigo 222. Diz o seguinte: a propriedade de empresa jornalística, radiodifusão de sons e imagens, rádio, televisão e jornalísticas, né, é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então não é qualquer brasileiro nato que pode ser proprietário de empresa de comunicação. Só os naturalizados há mais de 10 anos. Então, natos ou naturalizados há mais de 10 anos há uma distinção. Tirando essas hipóteses, repito mais uma vez, a lei não pode criar nenhuma distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. São brasileiros. Tá claro, galera? Pois bem. Vale frisar aqui a figura do português equiparado. Alguém me perguntou no intervalo, vai agora a resposta. O artigo 12, parágrafo 1º, senhores, ele trata do português especificamente. Merece atenção firmada aí nessa questão, por quê? O Brasil trata brasileiros como brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e estrangeiros como estrangeiros. Então, professor, eu conheço um uruguaio, um espanhol, que mora aqui. Sim, ele é um estrangeiro residente, tem um visto de permanência no país, mas esse visto é precário. A qualquer tempo o governo pode cassar o visto e mandar o cara embora. Ele é estrangeiro residente. Se estiver regular aqui no Brasil, a ele serão atribuídos direitos civis, enfim. Mas o tratamento que a legislação sempre dará a ele é de estrangeiro residente, não de brasileiro. O português é a exceção a essa regra. O português é o único estrangeiro que continuará ostentando a condição de estrangeiro e terá direitos de brasileiro. Tá claro o que eu estou falando? O parágrafo 1º diz o seguinte aí do artigo 12. Fala lá, ó. E aqui a gente tem que desmistificar algumas informações aí para a prova, tá, galera? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiros, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, são 3 informações que o artigo contém. A primeira delas, aos portugueses com residência permanente no país. Residência permanente lícita. Vejam, o portuguesinho veio passar carnaval aqui agora. Veio lá de Portugal passar carnaval aqui, vem muitos. Ao chegar aqui, eles entram com visto de quê? Turista. Para fins legais, senhores, esses portugueses serão tratados como o quê? Estrangeiros, gringo. Para ser tratado como brasileiro, ele tem que ter residência permanente, lícita. Veja, no carnaval do ano passado, fui tomar café na padaria que eu tenho perto da minha casa, que é de um português, e vi, que eu conheço, seu Manuel, e vi lá um portuguesinho com sotaque português rodando lá na padaria. Brinquei com ele, seu Manuel, tá importando mão de obra, pô? Quem é? O gringo. Aí ele falou, meu sobrinho neto. Ele está aqui, ele é filho do meu irmão, meu sobrinho neto, veio aqui passar o carnaval e está me dando uma bola aqui na padaria durante esses dias que ele está aqui. Um ano depois, o Joaquim, que é o nome desse portuguesinho, ainda está lá. Vejam, senhores, o visto de turista vence com 6 meses. Hoje o Joaquim, então, para fins legais, ele é o quê? Estrangeiro ilegal no país. Se for denunciado à Polícia Federal, ele será deportado. Está clara a informação? Então, não é qualquer português que tem direito brasileiro. Ele será tratado como estrangeiro irregular. Óbvio que eu não vou denunciar que o seu Manuel prometeu todo dia café da manhã de graça, mas vejam, qualquer denúncia à Polícia Federal importa na deportação desse português. Para fins legais, o tempo que o Joaquim ficar no Brasil são contados? Não. Ele é estrangeiro ilícito, senhor. Ele está com visto vencido. A Constituição é categórica. O português com residência permanente, e eu concluo, de forma lícita. Continua o artigo. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, vejam, não são todos os direitos que portugueses terão de brasileiros aqui. Está claro? Somente os direitos que Portugal atribui aos brasileiros lá. E isso é estipulado através de quê? De um tratado internacional de reciprocidade. Então o Brasil assinou um tratado internacional que diz que direitos atribuímos a portugueses aqui e a brasileiros lá. Não está no tratado, não tem direito. Está claro, galera? Então, quais direitos os portugueses residentes equiparados têm direito no Brasil? Os mesmos que brasileiros residentes equiparados têm direito em Portugal. E esses direitos estão estabelecidos aonde? Num tratado de reciprocidade. Está clara a informação?
E por fim, parte final, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, quais são os casos previstos na Constituição que o português equiparado não terá direito? Aqueles que são privativos de brasileiros natos. Em outras palavras, português equiparado é equiparado a brasileiro o quê? Naturalizado. Então, se eu tenho um português que assume essas condições, a ele, mesmo que estrangeiro, será dado tratamento de brasileiro. E aí, se ele quiser se equiparar com direitos políticos, aquilo que eu falei, ele vai poder ser votado, vai poder votar, vai poder ajuizar a ação popular, que é uma ação que só pode ser ajuizada por cidadão. Pode. Mas aí é para o português equiparado com direitos políticos. Tá claro, galera? É o único estrangeiro que terá condição a isso. Espanhóis, uruguaios, paraguaios, quem for, estrangeiros residentes, ainda que ilicitamente, não terão esses direitos. Tá clara a informação, moçada? Beleza? Ok. Ainda com relação aos direitos políticos, falta falar um tema aí que eu acho importante para a gente concluir, que é o seguinte, e é a pergunta do colega ali. O Brasil admite dupla nacionalidade como regra? Em regra, podemos ter mais de uma nacionalidade no Brasil? Resposta, não. A regra é que não admitimos dupla nacionalidade no Brasil. Essa é a regra. E ela está prevista onde? No parágrafo 4º do 12. Olha o que fala lá o parágrafo 4º do artigo 12. Fala o seguinte. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, letra B, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, a aquisição de outra nacionalidade pelo brasileiro gera o quê? A perda da nacionalidade brasileira. Então, em regra, não admitimos que alguém no Brasil tenha mais de uma nacionalidade, tá claro? Essa é a regra. Mas aí continua o artigo criando as exceções. Salvo nos casos de, dois pontos. Quais são as hipóteses excepcionais, frise, que poderemos ter mais de uma nacionalidade? A linha A. De reconhecimento de nacionalidade, vejam, originária pela lei estrangeira. Então, quando é que um brasileiro perderá a condição de brasileiro nato ou naturalizado? Se ele requerer uma nacionalidade de outro país. Vejam, a nacionalidade derivada faz com que você perca a nacionalidade brasileira. Então, você é filho de italiano nascido no Brasil. O que a lei italiana fala? Não importa onde você tenha nascido no mundo, meu filho. Filho de italiano, italiano é. Essa nacionalidade é o quê? Originária, da Itália. Então, o cara nasceu no Brasil, filho de italiano, é brasileiro. Mas como é filho de italiano, será italiano também. Tá claro, galera? Nessa hipótese, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Tá clara a informação? Agora, aquela hipótese que eu dei no início da aula. Não tenho pai espanhol, mãe espanhola, parente espanhol, fui lá, gostei da paeja, da castanhola, da torada e falei, quero me naturalizar espanhol. Bati no governo lá e o Espanha falou, Paulo, você reúne todas as condições e eu estou te naturalizando espanhol. Quando o governo espanhol me naturaliza espanhol, eu perco a nacionalidade brasileira, ainda que nata. Tá claro, galera? Entenderam a informação? Óbvio, senhores, que isso não é automático, porque não tem o dedo duro internacional. Ou seja, não tem o cara que vai pegar o telefone lá na Espanha e falar, tô naturalizando aqui, viu, malandro? O brasileiro aí, se liga. Não existe isso. Na prática, o cara pode até continuar com a nacionalidade brasileira, porque sempre tem, né? Ah, professor, mas eu tenho um primo. Vai. Onde é que se descobre isso? Quando dá zebra. Ficou preso na alfândega dessa do mundo, numa imigração. Fez lambança em algum lugar e entrou em cana. Aí se o cara não for malandro e fica vão descobrir, né? Que o cara tem, aí já era. Mas tirando isso, não há como cruzar, ainda não existe, né? Não sei se no futuro existirá, cruzar dados internacionais. A perda, o que eu quero dizer com isso, a perda não é automática, tá, galera? Ela depende de um processo administrativo no Brasil para se retirar a nacionalidade do brasileiro. Mas vejam, a aquisição de outra nacionalidade faz com que o cara perca a nacionalidade brasileira. A regra não é a dupla nacionalidade, a regra é que o Brasil não adote dupla nacionalidade. Mas, se eu tenho uma nacionalidade originária de um país, eu posso ter mais de uma, ou até mais de duas. Eu tenho um amigo de infância, Ricardo, nasceu comigo, eu morava numa vila lá no Rio, os pais deles eram feirantes, o pai dele era italiano e a mãe uma grega. Gente muito fina. E aí o que aconteceu? O Ricardo nasceu no Brasil.
Grécia e os sanguíneos, Itália e os sanguíneos. Ricardo, hoje é brasileiro nato, grego nato, italiano nato. Vejam, um caso de polipatria. E não perde a nacionalidade brasileira também a hipótese da linha B. Olha o que fala aí na linha B. Não perde a nacionalidade brasileira. A linha B. Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para exercício dos direitos civis. Então, se um país estrangeiro exige que você se naturalize para ficar lá ou trabalhar lá, você não perde a nacionalidade brasileira. É o caso dos jogadores de futebol na Europa. Então, na Espanha, passados 20 anos, Roberto Carlos, passados 20 anos lá, a lei espanhola exige que você se naturalize espanhol. Ou então você perde o visto e tem que ir embora. Então é uma condição de manutenção no Estado para exercício de direitos civis. Então você não perde. Esse Ricardo, esse amigo meu, olha que incrível, cara. Esse Ricardo, amigo meu, ele é engenheiro civil, e ele é pós-doutor, ele é especialista em viadutos longos, é uma especialidade da engenharia civil rara. O cara constrói viadutos longos, projeta e constrói viadutos longos, de quilômetros. E ele é engenheiro da Odebrecht. A Odebrecht ganhou agora uma licitação, não sei se é assim que chama lá, em Israel, para construir um viaduto lá de 25 quilômetros em cima de um vale lá. Tal. Ganhou, e o Ricardo é o chefe da obra, está indo para lá para fazer a construção, vai demorar alguns anos, tal, a construção está indo morar em Israel. O que o despachante de Israel, isso ele me contando agora no Natal, o que o despachante de Israel falou quando ele chegou lá? Falou, meu amigo, para você morar e trabalhar em Israel, você tem que se naturalizar israelense, como condição de permanência e trabalho no país. É obrigatório, senão você não pode ficar aqui. E ele então se naturalizou israelense. Então o Ricardo hoje, ele é brasileiro, grego, italiano e israelense naturalizado. É um caso excepcional de polipatria, né, senhores? Excepcional de polipatria. Está clara a informação? Não perde a nacionalidade brasileira porque está na exceção constitucional. Entenderam a informação? Então, em regra, não se admite dupla nacionalidade somente nesses casos específicos aí. Pois bem. Bom, parágrafo 3º, só vou ler para a gente fechar esse raciocínio. O artigo 13 fala o seguinte. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Essa é fácil, né, galera? Parágrafo 1º. São símbolos da República. O hino, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. A bandeira nacional todos conhecem, o hino, alguns, né? As armas e os selos nacionais, senhores. As armas nacionais, só a título de curiosidade, acho que pouca gente deve conhecer. As armas nacionais é aquela estrela dourada de 5 pontas que vocês veem aí. E do lado tem os matinhos, já viram? Esses matinhos aqui são um ramo de tabaco e um ramo de café. Isso aqui são as armas brasileiras. Tamo bem, né? Veja. É pra gente correr e se esconder, sei lá. Vamos lá. Na verdade, a questão, brincadeiras à parte, essas são as armas brasileiras. O símbolo das armas brasileiras é esse. E o selo brasileiro, o selo nacional, é o miolo da bandeira nacional. Saca? A bolinha, ordem e progresso? Aquilo vem como marca d'água em todo documento oficial federal. Então, se vocês pegarem o diploma de vocês, né, vai ter uma marca d'água que é essa, que é chancelado pelo MEC, então é um documento nacional. Né, o teu diploma vale em todo o território. Essa bolinha com um símbolozinho, com aquela faixinha no meio, é o selo nacional. Só a título de curiosidade. O que pode cair em prova, de vez em quando cai e complica, é o parágrafo 2º. Vejam. Os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, vocês conhecem a bandeira do Estado de Minas? Vocês conhecem o hino do Estado de Minas? Tem um hino. Depois entrem no YouTube e vejam lá. Tem. Vocês conhecem a bandeira do município de Belo Horizonte? E o hino do município de Belo Horizonte? Tem um hino de município. Depois venham lá, vejam lá. Não é Minas Gerais, não, senhores. Vejam lá, a questão é: os estados e os municípios poderão ter bandeira, hino, símbolos próprios. Vejam quem não está nesse rol. Entre os entes federativos. União. Por quê? Quais são os símbolos da União? São os símbolos da República. Está claro? E não está aí também território federal. Quais são os símbolos do território? Os símbolos da República. Então, não raro, pegadinhas de prova, falam lá. A União, vejam,
A União, os Estados, Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios. Falso. A União não pode ter símbolo próprio. Só podem ter símbolos próprios os Estados e os municípios da Federação. E o Distrito Federal. Tá claro aí, galera? Beleza, moçada? Pois é. Senhores, foi um prazer incomensurável conhecê-los. Espero que tenham curtido aí a aula. Nossos próximos encontros também serão assim, eletrizantes. Não percam. O próximo capítulo é muito melhor do que 50 tons de cinza. Até a próxima aula, galera. Um abraço.